Não vamos, não. Não vamos, não. E agora nós vamos entrar justamente nisso, no jogo contra o Santos, né? Que foi uma derrota em sequência, fora de casa. Aí vem aqueles chavões. O Palmeiras não ganha pro G5. O Palmeiras era o bicho-papão visitante e ruim em casa, agora inverteu. Aqueles chavões que o pessoal aí caça-clique, né, engajamento, e os próprios comentaristas aí da grande mídia não tem assunto, não tem consistência, nunca jogaram bola, não sabe como é que são as coisas, tem que inventar. Mas vamos então entrar nesse foco, Paulo. Vamos entrar nesse foco, pessoal. O jogo contra o Santos. Vamos fazer assim uma análise macro daquilo que aconteceu de certo, de errado e por que a gente não ganhou. Teve a arbitragem, a gente sabe que teve, isso é um capítulo. Teve incompetência, teve falha na defesa, teve. Dentro do que foi possível, o Abel montou o time desempenhou alguma coisa, desempenhou relativamente bem no segundo tempo, mas o que os senhores atribuem essa segunda derrota, assim, de uma maneira assim, bem curta, grossa e objetiva? Vamos começar ao contrário, então. Paulo, vai você agora, que está com cara de dar muita bronca no pessoal aí. Eu não tô, não, na verdade não tô. Eu espero, não vou falar que eu esperava, porque a gente espera. Eu queria já estar rindo à toa agora. Eu queria ter ganhado do Mirassol e queria ter ganhado do Santos, e a gente hoje ia falar, agora a gente joga por 3, 4 empates, né? Mas essa não é a realidade, né? Eu acho que, assim, ninguém vai dar mais pênalti nenhum para a gente. Essa política que fizeram em cima da gente ser os únicos beneficiados do Campeonato Brasileiro está surtindo efeito, né? Foi pênalti, claro. Se aquilo não é pênalti, então eu não sei mais o que ele não é, né? Ou o que é. Perdemos gols. A gente não pode mais depender da arbitragem daqui para frente para nada. Isso é um detalhe. Então, Luigi, por favor, não perca gol, porque ninguém vai dar mais pênalti para a gente. Aníbal, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você parecia que nunca tinha jogado no time no primeiro tempo contra o Santos. Eu não sei se está com pressão, se você estava com dor de barriga, se você comeu uma peixada antes de ir para o campo, mas, Aníbal, pelo amor de Deus, acorda que você estava errando o passe de 2 metros. Entendeu? E isso não é de agora. Aníbal, você é craque e a gente precisa de você. Quanto a todo esse imbróglio, né, que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, onde o cara faz uma postagem e vai, o outro que fala e desfala e nada acontece, eu acho que faltou um pouco de bom senso da CBF, né? Em cima dos 2 times que estão disputando o campeonato, porque não é só o Palmeiras, o Flamengo também, né? Não interessa se eles tiraram deles um lateral reserva e um possível, inclusive, artilheiro da competição, né? Se ele marcar mais 2 gols, ele é artilheiro da competição. Então, faltou um pouco de bom senso aí da CBF para levar o menino para passear lá em Londres, né? Não precisava, porque ainda se ele fosse para ser titular, né? O que você acha disso tudo, Garbellini? Você concorda com o Paulo, você discorda do Paulo, ou você concorda com outros cornetas que existem por aí? Eu concordo desconcordando. Vixe. Tem vários fatores, né? Tem fatos que você não tem como questionar, né? Na questão dos gols perdidos, né? A composição do elenco, todo remendado. Eu acho, inclusive, que poderia ter jogado diferente. Já vamos partir para o lado um pouco da tática. O Palmeiras entrou de peito aberto contra o Santos e não tinha necessidade. Ele tinha que entrar povoado no meio de campo ali e fechar. Ia sobrar 1 ou 2 bolas lá na frente sempre. Mas partiu aberto, pô. Foi aberto demais, recuado ali, contra-ataque, né? Meio campo não fechou, não cercou ninguém. Eu sei lá, cara. Agora a gente vai falar de data FIFA. Por que teve essa data FIFA para nós?
Vocês lembram por que teve essa data agora? E é culpa nossa mesmo de ter esse jogo aí, porque quando a gente voltou do Mundial, a gente poderia ter jogado esse jogo com o Santos, né? A gente voltou no domingo e o jogo poderia ser na quarta. Aí eles pediram descanso que estava cansadinho, né? Olha o resultado agora. Então, são certas coisas que às vezes dependem um pouco da diretoria nossa também, né? É outro assunto que a gente vai abordar depois, né? Não vamos entrar nesse assunto agora, né, Sérgio? Exatamente, é o que faz. Mas tem certas coisas que a diretoria precisa ter uma visão diferente. Você vai questionar a arbitragem? O choro surtiu efeito. Botou pressão. A choradeira que os caras fizeram lá, porque a CBF é verde, né? Nós estamos vendo agora a cor da CBF. Qual que é a cor da CBF lá, né? Não é bem verde, não. Tem nada a ver com verde. Cara, agora é bater em ferro frio. Bater em ferro frio, fazer barulho, porque o que você vai mudar agora? Quarta-feira a gente já tem o próximo jogo aí, vamos torcer para voltar os jogadores, né? Para poder ter um time mais forte para jogar com o poderosíssimo Vitória em casa, né? Que aí é obrigação de ganhar. Não tem conversa. Mas aí é outro assunto para mais depois também, né? Né, Galuzzi? A obrigação é aquelas, né? Esporte, mas falando dessa partida contra o Santos, em primeiro lugar, a gente jogou contra o adversário que estava com a faca no pescoço e veio jogando a vida, né? Com a torcida lotando o estádio, né? Estádio que cabe muita gente, todo respeito, mas estavam lá lotando e fazendo o seu barulho, fazendo a sua pressão, então um adversário que estava tentando. Acho que o primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, acho que a gente sentiu muito a falta do Andrés e do Vitor Roque. Tivesse os dois ali jogando, seria bem diferente. Até do Alan mesmo, se o Alan pudesse ter jogado, acho que seria diferente. Para falar a verdade, acho que a gente está tendo problema na nossa volância desde a contusão do Lucas Evangelista. Fez uma. Ele estava. Não podia não ser aquela maravilha constante em todo jogo, mas ele estava desempenhando bem. A recomposição do time com as perdas por causa de data FIFA, por causa de contusão ou por causa de suspensão, então você acaba perdendo muito do padrão ali, você tem que jogar de um jeito diferente do que o normal, do que vocês esperam, então eu acho que isso fez a grande diferença nesse jogo contra o Santos. Por pouco a gente não sai com aquele empate. O Santos pegou um gol ali no final, foi por pouco, mas eles não estavam tendo grande volume para poder. Pelo amor de Deus, também. Se saísse um empate nesse jogo contra o Santos, seria normal, ninguém teria falado nada. E se nós tivéssemos vencido também, o Santos não poderia falar que teria sido injusto. Nós perdemos alguns gols ali, né? O Flaco perdeu alguns gols ali na hora, de repente podia ter passado a bola, uma coisa ou outra, o Luigi também não teve aquele timing, mas vamos dar um desconto também para o Luigi, porque você precisa ter alguns jogos para você ter uma sequência e ter um pouco mais do time, né? Isso é normal. Então é um jogo que seria normal ter esse resultado, não surpreende, não é surpreendente em nada. Uma porque nosso esquema de jogo estava meio desmontado, outro porque tinha jogadores fundamentais ali que fizeram falta, e depois jogamos com o adversário que estava com a faca no pescoço, e veio jogando com tudo. Era um resultado que poderia acontecer. Agora é lógico, como o Garbi falou mesmo, é torcer para as próximas rodadas. O que o Paulo falou é que a gente não pode contar, como o Garbi também falou, é que a gente não pode contar com a arbitragem, a gente nunca pode contar com a arbitragem, nunca, né? Então a gente já tem que saber que muitas vezes a arbitragem vai apitar contra. Então, cara, não conta com nada mesmo, porque isso vai ser o padrão. Agora, eu acho que foi, na questão de data FIFA, já era mesmo, vamos embora, e os caras vão se arrumar para o ano que vem, e a gente só tem que cobrar que a arbitragem seja o melhor possível, cara, só isso, porque quanto mais a gente continuar falando disso, mais pano para manga e minuto vai dar. A gente tem que torcer para que no dia 29 a gente esteja com todos os titulares disponíveis, e uma das coisas que eu acho que falhou ali, o Paulo, do Aníbal, talvez ele não esteja 100% fisicamente mesmo. Talvez seja isso mesmo, ele 100%, e eu acho que isso talvez seja uma das contratações, das primeiras contratações que a gente deve fazer mesmo. A gente teve a subida do base da cria aí, mas o camisa 5 é fundamental.
Fundamental. Eu acho que nessa partida, pessoal, eu queria até a opinião de vocês em relação ao Jefté. Eu acho que foi bem o Jefté, por pessoas que não gostaram muito, mas pela esquerda ali o Jefté foi bem. Mikael, vocês pegam muito no pé pra caramba dele, mas vai. Ele ainda conseguiu um pouco ali, né? Eu acho que faltou muita volância mesmo, e o Maurício e o Veiga, cara, quando a gente mais imagina que eles possam fazer alguma coisa, parece que não sei, o negócio não anda, né? Esse meio de campo. Mas é isso, eu acho que com esse Vitória, agora com o Vitória, a maior parte dos times titulares vão estar em campo, e o jogo vai ser outro, e a gente vai ter condição de pelo menos empatar e ficar um ponto do Flamengo. Eu acho que o Flamengo empata com o Fluminense. E a gente ganha do Vitória. Eu queria finalizar essa parte aqui da nossa conversa, nosso bate-papo de botequim, né? Ressaltando algumas coisas. No comecinho do jogo, 2 ou 3 minutos, o Maurício desce pela direita, tem Bruno Rodrigues na marca do pênalti sozinho, ele tenta bater e acerta o zagueiro. Isso foi a única jogada praticamente do primeiro tempo. No segundo tempo, com 7 segundos de jogo, Luigi sobe uma bola na cara do gol, ele não consegue acertar a bola desviada do goleiro. Logo depois tem um lance com o Flaco Lopes, que ele faz uma bela jogada, finta, ele tinha a opção de Maurício pela direita e Luigi pela esquerda, ele tenta bater no gol, até que tentou bem e errou o gol. Depois Luigi recebe uma bola pela esquerda, faz um corte bom para o meio, chuta bizonhamente. Excelente defesa do goleiro, excelente nada, a bola foi no corpo do goleiro, se ele chutasse no canto era gol. Depois teve o lance em que a bola levantada na área, o Flaco Lopes sobe, disputa, sobra para ele, ele cruza, Maurício entra e é atropelado por trás. Um pênalti claro, assim como foi claro, na minha visão, o pênalti cometido pelo Thiago Maia contra o Arrascaeta no jogo contra o Flamengo, ou seja, carregou por trás, é falta, meu amigo, não tem como você se depender de um tranco por trás. Então foi pênalti no Maurício, foi pênalti no Arrascaeta lá naquele jogo. Mas se o Maurício se chamasse Arrascaeta ou Arrascaicai, teria pelo menos VAR e teria uma comoção, né, a respeito disso. Não vai acontecer nada, não vai voltar atrás e fica por isso mesmo, assim como ficou por isso mesmo o pênalti feito contra o Gustavo Gomes lá no Maracanã. Mas o que eu quero dizer, não foi isso que determinou a gente perder para o Santos. Foi uma sequência de gols perdidos, tá? As chances que o Santos teve foram muito bem defendidas pelo Carlos Miguel e teve essa jogada no final, onde mais uma vez teve a falha e a fraqueza defensiva do Mikael. Desculpa, Galuzzi, mas eu não consigo aceitar esse cara. Primeiro, ele foi contratado como um cara de passe de bola, frieza, não sei o quê. Ele não acertou nada no primeiro tempo, nem no segundo, principalmente. Aí ele foi deslocado para a esquerda, com o Jefté levando lá para tentar segurar o lateral do Igor, não sei o que, lá do Santos, estava jogando bem, e conseguiu de uma certa forma, mas não por mérito dele, pela mudança tática que o Abel fez. Então esse é o resultado de um jogo onde a gente jogou, mas o time jogou reserva. Não tem, cara, Palmeiras é Palmeiras, é um só. Não tem banco de reserva, não tem titular, porque de repente quem é titular vira reserva. Lembra do Flaco Lopes, que era execrado?